Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Ronaldo ficou de pé. É uma satisfação muito grande nós, aproveitando esse momento, essa oportunidade, conversar exatamente com o Rodrigo, que é um técnico da melhor qualidade aí na nossa Emater de Pelotas, né? Então, sem dúvida nenhuma, temos também uma moça, uma jovem, que é estagiária, e nós vamos também conversar com ela. Como é que vai, meu amigo? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Bem, Soriano. Da nossa Emater. Tudo bem? Tudo tranquilo. Sempre é um prazer participar do programa. É isso. E nós aproveitamos também, vamos conversar com o Rodrigo Prestes, que é o técnico da melhor qualidade, como já fizemos, e a Laura, que é uma estagiária, né? Então, para nós é uma satisfação. Rodrigo, como é que vai? Tudo bem? Especial? Tudo tranquilo. Perfeito. Tudo bem. E como é que estão as atividades técnicas? Pois é, né, Soriana, na realidade nós estamos no momento entrando na intensificação da colheita de algumas culturas importantes para a nossa cidade. Então, realmente assim, a questão da soja, do milho entrando nesse período da colheita, também muito planejamento também na questão da produção de frutas, né, a produção do pêssego, os produtores se planejando para a safra posterior, então com análise de solo, com recomendação de insumos, né, para, na realidade, nesse momento de colheita e planejamento para safras de verão que nós temos no nosso município. Eu recebi uma informação, não sei se é verídica, que a soja vai ter uma quebra muito grande, né? Na realidade, a soja, nós, principalmente naqueles meses críticos para a cultura da soja, que nós caracterizamos assim, com relação ao florescimento e nessa parte também de enchimento dos grãos, que são períodos que realmente a soja precisa de umidade para garantir uma boa produção. Nesse período faltou chuva, faltou umidade no solo, né? Então nós já estamos observando nas primeiras cultivares, aquelas cultivares mais precoces que estão sendo colhidas, uma redução na produtividade, né? Então, acompanhando alguns produtores principalmente nas mais precoces. Então, assim, produtividades de 15 até 20 sacos, né, em alguns produtores, né? Então, bem aquém da produtividade que nós esperávamos, né? Muito em virtude dessa questão da estiagem, né? Então, na realidade, é uma notícia que a gente não gostaria de dar, né, Soriano, com relação a essa perda que os produtores têm. Eu te perguntei porque eu ouvi essa notícia e fiquei apavorado, né? Sim. Porque eu achei que quando veio a chuva ainda deu para recuperar, mas não deu, né? Nós temos essa diferença da questão, e ainda bem que o produtor ele se planeja muito bem. Então o nosso produtor de Pelotas é um produtor muito profissional, então que ele planta cultivares de soja de diversos ciclos. Certo. E realmente isso foi interessante para este ano, porque realmente as menores produtividades nós estamos notando nessas cultivares mais precoces, só que aquelas cultivares mais tardias, aí sim a chuva foi bastante benéfica. Então nós estamos com a expectativa ainda daquela soja que vai ser colhida agora durante o mês de abril, que a gente garanta uma boa produção, né? Não tem dúvida. Vamos continuar conversando, mas vamos conversar com a Laura. Boa tarde, Laura, como vai? Tudo bem? Estagiária que está se preparando para assumir um cargo maravilhoso aí na Emater, né? Como vai, Laura? Tá bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? Como é que está o momento dos estudos? Está sendo muito proveitoso. Agora, essa é a minha penúltima semana do estágio na Emater e está sendo uma experiência enriquecedora. É a penúltima semana? Penúltima semana. E depois? Depois, em junho, eu ingresso na medicina veterinária. Oh, que beleza, né? Meus parabéns. Que muito seja obrigada. Bem feliz e que realize aquilo que você imagina, tá? Ai, amém. Muito obrigada. Mas, Rodrigo, vamos prosseguirmos que estávamos falando. É complicado a soja do cedo,
colhida antecipadamente, essa não produziu bem, né? Realmente assim, coincidiu realmente esse período crítico, né? A gente faz a relação também com o milho, né? Que também no período crítico que necessitava realmente de umidade, a chuva não veio, não teve a precipitação adequada. O milho é sensível também, né? Nesse período, né? Então realmente nós podemos observar essa perda significativamente grande no milho e também, principalmente nessa soja, dessas cultivares mais precoces, né? Perfeito. E agora como é que está? Estão colhendo já uns 10 dias por aí, né? Isso, nós estamos com os produtores já iniciando a colheita, né? Dessas cultivares que tem um ciclo mais curto. Hoje em Pelotas nós estamos já com 5% das áreas já colhidas. Com esse resultado dos produtores com uma produtividade baixa, né, que já era esperado em virtude da estiagem, e nós temos a expectativa de uma intensificação dessa colheita. Hoje o produtor de soja, tanto de Pelotas como na região, é um produtor que está bastante mecanizado, então vai ser uma colheita bem rápida, né? Então nós esperamos que nas próximas semanas se intensifique a colheita para até o final de abril, início de maio, termos toda a nossa safra colhida, né? Muito bem. E é importante, né, seu Ariano, que hoje em Pelotas nós temos mais de 27 mil hectares de soja plantada, né? Então foi uma cultura que teve um crescimento bastante expressivo nos últimos anos, né? Muito em virtude dessa questão da rentabilidade que os produtores tiveram, da facilidade de mecanização comparado com outras culturas, né? Então realmente é uma cultura importante. A gente fala muito na questão da soja, milho, porque realmente tem uma área expressiva no município, um grande número de famílias. Hoje em Pelotas são quase 300 famílias que dependem da atividade da soja. Então é uma atividade que hoje em Pelotas ela está no pequeno produtor, no médio produtor e no grande produtor. Então ele tem uma importância econômica e social bastante grande, né? Sem dúvida. E os produtores praticamente já são profissionais na área, né? Isso, realmente assim, nós temos visitado os produtores e observado realmente isso. O produtor tem buscado informações técnicas, tem investido em tecnologia, em mecanização. Então hoje o nosso produtor, é por isso que quando a gente fala numa queda de produção, é uma notícia bem complicada, porque o produtor faz tudo, usa todos os insumos necessários para garantir uma produção rentável e acaba só a questão da falta de chuva prejudicando. Tudo então, que é possível e aí falta chuva, né? É a única coisa que a gente pode ainda, que a gente não controla, principalmente na questão da soja, né? Mas e a gente tem observado realmente isso, que o produtor hoje de Pelotas é um produtor muito tecnificado e tem essa intensa busca por informações técnicas. E nós temos produtores que estão bem em termos de maquinário e equipamento, né? Realmente, assim, a soja ela tem essa característica, ela requer que o produtor tenha essa busca por máquinas e implementos, né, para garantir essa questão da rentabilidade, né? Então, diferentemente quando a gente fala de fruticultura, do pêssego, da uva, né, que muitas das atividades são feitas de forma manual, hoje a cultura da soja é feita praticamente mecanizada, né? Então, o produtor ele busca tecnologia para garantir eficiência no plantio. E mais rapidez na colheita, né? Que é fundamental, né? Então, hoje a gente tem pontos críticos, né, na cultura da soja, que é principalmente o plantio, que o produtor tem que plantar no momento que tem umidade no solo, para garantir o sucesso da lavoura, né? O período da colheita também tem que retirar o grão da lavoura também. Então são períodos que o produtor tem que ter maquinário para fazer esse serviço de forma bem eficiente para garantir, para não ter perdas nesses períodos. Né? Porque às vezes uma produção maravilhosa e de um dia para o outro perde quase tudo, né? Se não tiver bom equipamento, perfeito, né? A gente tem assim alguns exemplos, né, seu Ariano, assim, há uns anos atrás, que a gente teve um excesso de chuva no período da colheita, né? Que as perdas foram muito significativas, né? Então a gente até comenta com o produtor a segurança da soja quando tu tira da lavoura. Já fica até brotando o próprio grão, isso, né? Então é um momento que o produtor, quando tem a umidade adequada, tem que fazer essa colheita para evitar riscos, né? Não tem dúvida. E me diz uma coisa, com referência, não sei se evoluiu aquele caso dos açudes. Nós temos assim, nós seguimos então com esse trabalho de visitar produtores, de receber inscrições para aqueles produtores que estão interessados em açudagem, né, em reservação de água, né? Nós estamos, na semana passada, recebemos a visita de técnicos do Estado, do Governo do Estado, para verificar realmente esse andamento desse
desse convênio entre o governo do estado com a prefeitura aqui de Pelotas para garantir o início das obras dos açudes. Então, as notícias são boas, né? As notícias são que as obras devem começar num curto espaço de tempo, né? Naqueles poucos açudes, né? São 12 açudes em Pelotas que foram beneficiados, né? E nós sempre salientamos essa ideia assim, de ter esse banco de dados de produtores interessados. Até a gente aproveita o programa para informar o produtor que, se tiver interesse de fazer um açude, de construir um microaçude, uma barragem, uma limpeza, uma reforma, se credenciar, né? Ele procure a Emater, procure a prefeitura para fazer a inscrição, porque para a gente tentar, nesses programas, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, garantir que esse projeto chegue lá na propriedade e seja executado da melhor forma possível. Em princípio são 12, mas o importante é que fosse muito mais, né? Nós temos uma demanda bastante grande, então nós estimamos só em Pelotas mais de 500 açudes, né? Que é a nossa demanda que teria. Claro que a gente tem que observar essa questão orçamentária dos projetos, né? Então a gente sempre procura, a gente tem critérios, então, porque nós temos uma inscrição bastante grande já de produtores hoje, né? Que estão interessados nesses projetos, tanto de reforma, de limpeza e de construção. Então a ideia sempre é tentar trabalhar com alguns critérios daquele açude que seja para tentar, desses 500, escolher, por exemplo, 12, né? Então aqui a gente conta com o apoio fundamental dos conselhos, né? Que é esse controle social que nós temos nos projetos, né? Porque realmente nós temos uma demanda muito grande para um pequeno número de microaçudes. O conselho, né, tem a ver com isso, né? Isso, então sempre, na realidade, para evitar essa questão assim, de quem escolhe, quem faz os critérios, então o conselho hoje, que reúne várias instituições, tanto da esfera civil quanto da esfera governamental, define então esses critérios de escolha dos beneficiários e também faz a priorização de quais que serão beneficiados em cada projeto, né? Perfeito. E, seu Ariano, é importante assim, porque realmente hoje nós estamos falando de 12 projetos, né? Então, mas são, num passado curto, então nós já tivemos mais de 100 açudes executados em Pelotas, então, de 2 anos para cá. Então, são projetos que tendem a demorar um pouco, mas eles acabam sendo executados, né? Então, nós de 2 anos para cá foram executados, então estão nas propriedades praticamente 100 açudes, né? Mas muito bom. Dos diferentes... que não tivesse essa quantia. Isso, dos diferentes tamanhos, adequando sempre a realidade de cada propriedade, claro, né? A questão, por exemplo, a gente sempre foca muito a questão da reservação de água para a questão principalmente da irrigação, né? Mas é importante também a questão da piscicultura, que é uma atividade que tende a crescer muito no nosso município. A questão também de água para os animais, né? Que é importante também, principalmente nós temos uma pecuária forte, tanto leiteira quanto de corte, né? Então a gente tem na açudagem, nessa reserva de água na propriedade, um foco do nosso trabalho, né? Porque a gente sabe quanto isso muda numa família ter uma fonte de água, uma reserva para aquela. É muito importante, né? Eu inclusive vi lá na 3 de maio, quando era no 3 de maio, estavam liberando açudes e um casal jovem, poxa, se emocionaram, né? Eu disse, que coisa de louco, né? Precisavam e conseguiram. Porque é interessante, essa Ariana, que quando a gente fala em açudagem, irrigação, claro que a gente sempre pensa naquela questão de quanto que vai aumentar a renda da família, o que, por exemplo, uma irrigação em pastagem, no caso de bovinos de leite, no caso da fruticultura, o que vai aumentar de produtividade, mas ela tem muito a ver também com a segurança da família, né? Porque, como a gente estava comentando mais cedo, a questão da soja, o produtor acaba fazendo tudo o que é possível para ele fazer, a questão de preparo do solo, de adubação, de escolher a melhor cultivar, de fazer todos os tratos culturais da melhor forma possível, e quando, por exemplo, no momento crítico que a gente comentou da soja, no momento de florescimento, no momento de enchimento de grão, falta chuva e todo aquele trabalho acaba sendo prejudicado. Então a gente faz muita relação também da questão do aumento da produtividade, mas um aspecto muito importante é a segurança da família, né? Exatamente. De garantir a sua fonte de renda, que ela vai ter durante o ano. Sem dúvida, eu acho que é muito importante, né? Por exemplo, a pessoa ter a propriedade, não tem como abastecer os animais de água, principalmente os animais, né? É muito delicada a situação. E me diz uma coisa, quais outras novidades boas que tem na Emater? Pois é, então nós temos assim, outras atividades, outros focos do nosso trabalho, é sempre procurar a questão assim da diversificação da produção e também na questão de trabalhar com a comercialização das famílias, né? Então nós recebemos nessa última semana a visita do Ministério da Agricultura para fazer algumas vistorias em Pelotas de agroindústrias, né?
E nós tivemos uma família que é da Colônia Maciel, perto faz divisa com o município de Canguçu, que a família trabalha há 16 anos já com a cultura da videira, então a cultura da uva, e recebeu a vistoria e foi aprovado. Então nós temos em Pelotas mais uma agroindústria legalizada. Olha, então, depois, no trabalho de 16 anos da família. Onde é que é? É na Colônia Maciel. Maciel. É a agroindústria Potenza, um produtor do Moisés e da Angélica, uma família que trabalha com pêssego e uva, né? Então começaram a receber essa vistoria do Ministério, então hoje estão capacitados para comercializar o seu suco de uva e seu vinho para o Brasil todo. Então é um motivo de bastante satisfação, que a gente sempre parabeniza a família por essa tomada de decisão de querer investir. Então isso é muito gratificante quando a família não se preocupa apenas em produzir, por exemplo, no caso do pêssego, da uva, e sim de daqui a pouco mostrar toda aquela nossa capacidade cultural que a gente tem de produção de vinho, que é uma cultura que não vem de hoje, né, seu Ariano? E me parece que está produzindo bem essa atividade, né? E além de, eu digo assim, a gente tem essa capacidade de produzir uma quantidade, uma qualidade de uva muito interessante em Pelotas, e também mostrar essa questão da produção do vinho. Então, nosso vinho colonial é um vinho de excelente qualidade, a produção de suco é excelente em termos de qualidade. Então, é bem gratificante assim quando a família recebe então o registro então do Ministério para comercializar e para participar de feiras, para mostrar nas mais diversas feiras, exposições que nós temos no estado, o produto de Pelotas, o produto de qualidade que nós temos em Pelotas, né? Se talvez colocar, por exemplo, o suco de uva na merenda escolar, levar para as escolas produtos da nossa região. Então é uma atividade importante, um produto importante que a gente tenta resgatar, sabendo que a gente sempre faz a relação, né, senhora Ariana, que a uva ela tem a maior concentração na Serra Gaúcha, com maior área, mas é uma cultura que começou na nossa região. Começou na nossa região, foi embora e agora está voltando a todo vapor, né? Então é um trabalho que nós temos feito assim de tentar retomar principalmente essa questão da valorização da cultura na região, com o aumento da área. Então hoje nós temos ano após ano aumento na área cultivada de uva, até de videira. Até ontem mesmo estava demarcando um novo pomar, com tecnologia toda com irrigação, com cobertura plástica, né? Então, pomares assim que estão com tecnologias, eu diria, é difícil a gente falar melhor, mas tão boas quanto a da Serra Gaúcha. A gente convida o telespectador para procurar. Então, hoje nós temos, por exemplo, a abertura da colheita da uva, que é realizada sempre no mês de janeiro ou fevereiro, dependendo do ano. Nós temos também o Dia do Vinho, que é feita na Colônia Maciel, que uma comunidade Santana sempre promove todo ano, que tem essa finalidade de valorizar realmente esses produtores de Pelotas que produzem essa uva, né? E valorizar também esse produto que é derivado da uva, que é tanto vinho quanto suco. Exato. Que eu diria assim, hoje nós temos uma qualidade muito boa desses dois produtos. E as agroindústrias tanto que nós a uva temos, como o vinho. Tanto a uva como o vinho, quanto o suco, excelente qualidade. E nós temos hoje em Pelotas se aproximando a 10 agroindústrias já em processo de legalização e agroindústrias já legalizadas, né? Então, pequenas agroindústrias, mas que têm esse viés. E umas que estão funcionando muito bem. Muito bem, e ampliando a sua capacidade, então com excelente aceitação. Então hoje é possível nós reconhecermos essas marcas, essas agroindústrias nos mercados da cidade de Pelotas, né? Então agroindústrias que já têm todo o processo de regularização via Ministério da Agricultura, né? Um trabalho que eu digo que a Emater faz é um trabalho que demora, porque todo o processo de fazer uma planta de uma agroindústria, do produtor construir, de fazer todos os processos de boas práticas dentro, até esse último passo. Por isso que é até uma notícia que a gente gostaria de compartilhar, porque realmente é um trabalho que não é um trabalho de um ano, é um trabalho que vem sendo feito há vários anos, que tem o resultado final no registro, né? Mas ele é muito maior do que isso, né? É um trabalho que valoriza, e principalmente a família. Então hoje a gente convida todos a conhecer a agroindústria Potenza, bem na entrada da Colônia Maciel, então com a produção de vinho colonial, principalmente da cultivar Bordeaux, que é uma cultivar produzida aqui na região, e também a questão do suco de uva também com essa cultivar, né? Tu sabe o telefone deles, não? Eu posso deixar para o senhor o telefone. Se for possível, isso, tá? Mas aí no próximo bloco a gente pode informar, mas eu tenho sim o telefone para quem quiser conhecer e também adquirir os produtos dessa nova agroindústria, salientando que nós temos 10 agroindústrias hoje em Pelotas funcionando, umas já legalizadas e outras em processo de legalização.
e todas elas com uma característica comum, essa preocupação com a higiene, com a qualidade, mostrar. Então são todas agroindústrias que recebem visitas, então hoje o consumidor pode ir na agroindústria e conhecer como é feito o processo da vinificação, isso é muito bom, da produção da uva. É muito bom. Mas é isso aí. E me diz uma coisa aí, com referência a batedouros de aves, de bovinos, como é que está? Já tem algumas empresas já tocando, né? Sim. E é importante também, porque realmente assim, a gente fala muito de agroindústrias, por exemplo, na produção de sucos, de vinhos, né, de queijo, que é muito importante. Até nós temos a primeira agroindústria familiar em Pelotas de mel, que foi legalizada na última semana também. Então nós temos boas notícias, né? Então, com relação às agroindústrias. E nós estamos, inclusive, do assunto que o senhor comentou, assim, até a questão do abatedor de aves, de uma família da colônia São Manuel, que fica próximo à colônia Maciel também, que também tem essa ideia, por exemplo, de meio da família abater e fornecer também um produto de extrema qualidade, né, que o consumidor procura essa questão da avicultura colonial, né, da questão da produção de carne, né. Então nós estamos trabalhando para a primeira agroindústria familiar, né, na produção de carne de aves, né. E em seguida estará funcionando. Estamos em processo, é um processo que não é rápido, porque depende de toda a questão da construção do prédio, de uma agroindústria, né? Mas é uma família que também é uma família que produz pêssego, né? Naquela região, e também tem essa ideia de diversificação. Colônia São Manuel. Na colônia São Manuel. Sempre é que é o alvo do nosso trabalho, né, senhor Ariano? Claro que é uma cultura importante o pêssego no nosso município, mas sempre o trabalho de matéria é fomentar e fornecer alternativas. Algo mais, né? De garantia, por exemplo, não só de outras culturas, mas também de agregação de valor. Aqui a gente fala muito na questão da agroindústria, né? Nós temos hoje em Pelotas mais de 40 agroindústrias já legalizadas, né? Que o consumidor pode observar nas diferentes feiras. Então aqui a gente foca muito a questão da FenaDoce, que é bem visível, o pavilhão da agricultura familiar, que lá muitas agroindústrias de Pelotas expõem seus produtos lá, mas a Expofeira agora está acontecendo, a Expoagro também, um pavilhão extremamente com um número grande de agroindústrias de todo o estado, né? Inclusive com 6 agroindústrias de Pelotas também lá nos pavilhões, né? Então realmente é gratificante quando a gente trabalha na Expoagro, agroindústrias de queijo, de produção de carne. Eu tive lá ontem, mas não observei. Isso. Então levando o nome de Pelotas a nossos produtos, né, que são de qualidade, então com excelentes resultados, né? Então os colegas que puderam participar ontem, então da Expoagro, verificaram essa aceitação que nós temos dos produtos, né, em termos de qualidade, né? Então eu acho que é importante valorizar os produtos, os produtores e também o nosso município, né? Sem dúvida. Vocês passam em determinado momento até trabalho para auxiliá-los, dar condições, e depois não vai comprar por dentro, tem que comprar deles, né? Com certeza, e eu digo assim que na realidade é favorecer realmente a gente sabe que a qualidade é um produto artesanal, um produto feito com bastante cuidado que a gente tem, né? Então realmente isso o consumidor reconhece. Então a gente até conversa sobre essa questão de valorização, de custo do produto, né? Mas o importante é isso, assim, porque o produto, nessas feiras, eles acabam comercializando tudo que leva, em virtude desse reconhecimento do consumidor, dessas agroindústrias que fazem em pequena escala, um produto com cuidado, com qualidade muito interessante, né? Muito interessante. Em Pelotas, a agroindústria, por exemplo, foi fantástico no período, né? E agora lá em Expoagro Fubra, quantidade, né? Eu acho que 400 empresas praticamente, né? Então, da agricultura familiar, um espetáculo, né? E sempre quando a gente comenta, assim, tanto dessas feiras, da FenaDoce, o senhor comentou da Expoagro, a Expo Inter também, exato, sempre a gente relata esse destaque que tem a indústria familiar, né? Com a diversidade, eu acho também, que a gente, nesses 400 que o senhor comentou, a gente vê os mais diversos produtos diferentes, né? De todos os municípios do estado. Então eu acho que é um trabalho forte da Emater, porque hoje nós estamos presentes em todos os municípios, né, do estado. São 497 municípios que têm Emater hoje no seu município, né? E todos eles com esse foco de tentar ajudar o produtor. Eu acho que nesse passo, na produção, que eu acho que é importante, no manejo da produção, mas também cada vez mais essa questão de para frente da porteira. Exato. Daqui a pouco de formas de comercialização, formas de agregação de valor, que são importantes dentro de uma rentabilidade, de uma conjuntura da nossa indústria, da agricultura familiar. As pessoas fazem exatamente, acertam todos os dados para funcionar e vocês orientam como, né?
Isso, é porque realmente assim, a questão da legislação é um assunto complexo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, como a gente pode observar na Expo Agro, então a gente tem mais de 20, 30 tipos de agroindústria diferentes, de produtos diferentes, Exatamente. Cada uma com a sua legislação. Então, realmente, para o produtor fica muito complicado dele conhecer toda a legislação, por exemplo, aqui a gente estava falando da produção de sucos, né, de vinhos, né? O que ele tem que ter, quais o tamanho, por exemplo, de uma agroindústria mínimo que ele precisa ter, quais são os equipamentos que ele precisa ter, o que pode, o que não pode ter dentro de uma agroindústria, né? Então, tudo isso hoje nós fornecemos sem custo para o produtor, toda a questão de planta, de engenharia do produtor para construir essa agroindústria, com todos os processos de legalização, a parte ambiental que é importante dentro dessas agroindústrias. Então, todas essas, como eu comentei com o senhor, que são 41 em Pelotas legalizadas, todas elas estão com licenciamento ambiental, então com a parte ambiental licenciada, com a parte sanitária e também com a vistoria aqui tanto da prefeitura quanto no caso de bebidas, no caso do Ministério da Agricultura, né? Todas elas estão aptas para realizar a comercialização com a maior segurança para o consumidor possível, né? O Ministério da Agricultura é que faz parte dessa direção, né? Isso, nós temos assim algumas... Com vocês, a matéria, claro. Né? É porque nós temos algumas atividades que são de competência exclusiva do Ministério. Então, por exemplo, a produção de bebidas hoje é Ministério da Agricultura. Então, todas as agroindústrias hoje em Pelotas que nós temos de suco, e nós temos sucos nativos, suco de uva também, são de competência do Ministério, a questão de vinho também. Cachaça, nós temos uma agroindústria que no município vizinho aqui que está se legalizando hoje, né, que recebeu a vistoria do Ministério, também é de competência do Ministério da Agricultura, né? Então, e a diferença hoje dessas tipo de agroindústria é que o Ministério dá autorização para o produtor vender em todo o território nacional. Em qual município que abriu essa, que está abrindo essa? Em Canguçu. Canguçu, Canguçu. Então, um produtor que é... Também é uma potência, Canguçu, né? Isso. Então, é uma atividade que tem esse foco, não só a gente fala muito em Pelotas, né, que é a nossa atuação, mas realmente nós temos esse viés assim, de ter esse foco regional nessa questão de auxiliar o produtor também da porteira para fora, na questão da diversificação e no auxílio da comercialização, né, desses produtos, né? Coisa boa enquanto a pessoa está precisando de alguém que possa conduzi-lo, e vocês estão fazendo esse trabalho muito importante, né? E a gente sempre aproveita os espaços, né, Soriano, para comentar, porque a gente tem o produtor que tem interesse de conhecer, não necessariamente queira fazer uma agroindústria, porque é um processo realmente não é muito rápido, né? É um processo, mas que realmente queira conhecer como que é o processo de agroindustrialização, porque às vezes o produtor ele tem uma ideia errada, que é um processo extremamente caro, que ele vai precisar construir, gastar muito dinheiro, por exemplo, em infraestrutura, e na realidade às vezes a gente consegue adaptar a estrutura que o produtor tem na propriedade para se adequar à legislação. Não tem. Então a gente convida todo aquele produtor que tem interesse ou que venha a ter curiosidade para saber como funciona uma agroindústria, nos procurar, que a gente pode marcar visitas, explicar da melhor forma possível o que é uma agroindústria hoje, né? Então desmistificar aquela ideia que é uma questão muito burocrática, muito cara, para tentar realmente, eu acho que trazer esses bons exemplos que a gente comentou na questão da produção de vinhos e sucos, é destaque em Pelotas, mas também a questão, hoje nós temos a questão dos doces, né? Questão de queijos. Então, doce, por exemplo, Pelotas é um exemplo, né? E é uma atividade, é um produto que o consumidor procura muito, né? Ainda mais essa questão do doce artesanal, que é um pouco diferente desse doce mais industrializado, feito em grandes quantidades. Alto gabarito, né? E realmente a gente sabe assim da qualidade e da vocação que nós temos, nossos produtores, na produção de doces em Pelotas. Exatamente. Né? Que não é de hoje, né? É bastante tempo. Né? Sem dúvida. E, logicamente, os produtos, frutas, leite, que é os produtos principais para fazer o doce, nós temos aí com fartura, né? Com certeza. É isso aí. Laura, tens alguma coisa para falar? Fica à vontade, né? Eu queria agradecer a oportunidade de vir acompanhar o Rodrigo e acabei falando aqui, mas como concordo com o que o Rodrigo falou e repetindo o que eu falei no início, só agradecer por esses 2 meses de estágio na Emater. Futura médica veterinária. Sim. Olha, meus cumprimentos, que estejas com todo o sucesso do mundo e, logicamente, para a tua formação, tá? Muito obrigada. Mas vamos aproveitar, não sei se o Rodrigo tem algo mais para falar, vamos prosseguindo mais um pouquinho. Perfeito, Soriano. E realmente, assim, a gente fala muito dessa questão da agroindústria, né? Então, realmente, nós temos essa atividade que é importante
na nossa atuação em Pelotas, né? Mas a gente sempre faz um processo de planejamento todo ano e daqui a pouco de avaliação desses focos, né? Porque realmente hoje nós temos quase 3 mil propriedades no meio rural, cada uma com a sua ideia de matriz produtiva, né? Então hoje em Pelotas nós temos assim que a gente elenca como atividades principais que nós temos, né? Então a gente comentou aqui, então realmente a produção de pêssego é uma das atividades que são importantes na nossa atuação, a questão do leite também, a questão do morango, é uma cultura que tem crescido bastante, né? Então a questão também das agriculturas, das hortaliças, né? E também na questão das agroindústrias, né? Então são 5 atividades que realmente Pelotas tem como foco principal de demonstrar, de tentar atuar de maneira mais intensiva junto às propriedades para trazer esse resultado, que são atividades que têm um número maior de produtores no nosso município, né? Importante para os nossos produtores, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos aproveitar por oportunidade, são 13h14:05. Agradecemos imensamente o nosso amigo Rodrigo, a Laura, e desejando muito sucesso para ambos, e muito obrigado pela bate-papo aqui na nossa TVC. Tá? Perfeito, Celiano, sempre é um prazer e sempre à disposição do programa. Muito obrigado, meu amigo, um grande abraço, sucesso para você também, sucesso, tá? Muito obrigado. Mirinha, vamos colocar o apoio cultural aí? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Horta e Frutigrangeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Horta e Frutigrangeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. O conhecimento traz o olhar em frente, com um novo horizonte e novas perspectivas de futuro. Inovação com base em conhecimento. Produção sustentável com base na experiência. A maior feira do Brasil, voltada à agricultura familiar, já tem dia para acontecer. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agro Afubra, em Rincão del Rei, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Mais de 400 expositores. Mais de 200 agroindústrias familiares.
lavouras demonstrativas, venda e exposição de máquinas e equipamentos, dinâmica de máquinas, espaço de inovação no agro, exposição e vendas de animais, palestras e oficinas, energias renováveis, tecnologia e novidades em todas as áreas do parque. Inovação para crescer, produção sustentável para desenvolver. A Expo Agro Afubra 2023 espera por você. Olha, é uma divulgação muito importante essa da Expo Agro Afubra, tanto é que ontem estive lá e há um grupo de pessoas, uma grande quantidade de pessoas e visitantes, foi um espetáculo. Mas vamos falar com o Ronaldo. Como vai, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Ariano. Tudo bem, meu amigo? Esteve lá também? Estive no primeiro dia, no dia 21, visitando a Expo Agro Afubra, visitando um espaço da Emater, que é muito amplo dentro do evento, né? Com novidades. A Emater está lá dentro com um grande número de técnicos, exatamente, muitos experimentos, muitas novidades lá também para o público que visitou a Expo Agro. Exatamente, a Emater também, vamos ser sinceros, a Embrapa também com vários, né? Nós temos até stand em conjunto dentro da Expo Agro com a Embrapa. A Embrapa também, a Embrapa da nossa região, ocupando um importante espaço dentro da Expo Agro também. Exato, muito bom. Várias pessoas conhecidas lá, foi um sucesso, e está sendo um sucesso total, né? Mas como é que está o tipo de atividade da Emater regional em Pelotas? Bom, Ariano, embora... E a tua atividade como gerente regional da Emater deve estar, sem dúvida nenhuma, com muito trabalho, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O momento é um momento bastante complicado para a agropecuária da região. Estamos ainda em clima de estiagem, embora tenhamos algumas chuvas nos últimos dias. Hoje tivemos uma boa chuva, mais ou menos em todos os municípios da região, mas já estamos contabilizando as perdas. A soja com em torno de 524 mil hectares plantadas na região e chegando a uma perda estimada de 25%. Colocando em números, hoje essa perda ela chega a R$1 bilhão que deixa de circular na região, em todos os segmentos, pode até na loja de roupa, em qualquer outro segmento da sociedade. Dei como exemplo, mas tanto no setor do agro como serviços, como uma loja no centro da cidade de Pelotas, ou de Pedro Osório, ou de Morro Redondo, vai sentir com certeza esse prejuízo. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação muito grande, né? É um capital que deixa de transitar aqui, né? Eu falava na soja, somente a soja deixa circular em torno de R$1 bilhão, mas nós temos outras culturas que também são afetadas. Exatamente. A nossa região, toda a perda estimada na região chega a R$1,8 bilhões. Então repercute muito. Nós sabemos que quase que na totalidade dos municípios, podemos falar, que depende do agro. Hortaliças também, né? Hortaliças, o leite, o fumo. Mas principalmente na cultura da soja, que tem uma grande área na nossa região, como eu falei antes, são quase 524 mil hectares, uma perda de 25%, e o milho, com uma perda de 50%, embora a nossa área de milho ainda seja de 50 mil hectares, ainda nós precisamos crescer em área de milho na região, mas também a cultura mais prejudicada realmente é a cultura do milho. Não tem dúvida. E, logicamente, o milho é muito frágil também, é muito delicado para a estiagem, né? Com certeza, nós podemos verificar que o milho, realmente a recuperação do milho frente a uma grande estiagem é muito mais difícil que a recuperação da soja. Claro que, dependendo da fase que a cultura se encontra, a soja, quando pegou uma estiagem bastante forte, ela estava num estágio inicial, no período vegetativo inicial, e conseguiu recuperar. As perdas estão configuradas, embora ainda tenhamos que acompanhar a colheita. Hoje, Morro Redondo e Pinheiro Machado já informam colheita de 10% da área de soja,
e se formos contabilizar a colheita da soja na região, ela chega a 2% da área. Então, são apenas números iniciais da colheita, e aí sim, com certeza, poderemos confirmar ou não esse índice previsto da extensão rural e de outros órgãos aí na faixa de 25% na cultura da soja. Ronaldo, me diz uma coisa, a chuva que vem agora, que está caindo agora, ela auxilia a recuperar uma parte da soja? Ela auxilia, embora saibamos que a soja, a maior parte da cultura da soja já está numa fase está granando, outras já estão entrando no período de secagem, já de maturação, próximo da colheita, mas essa soja que foi plantada mais tarde, com certeza tem um benefício. Milho, nós temos milho, se você percorrer o interior de todos os municípios, aqui você encontra lavouras de milho muito ruins e lavouras de milho muito boas. Aquela lavoura de milho no tarde, como nós chamamos, essa lavoura está muito boa, porque pegou boas chuvas de lá para cá, aquele milho implantado ali em torno de janeiro. Esse milho está muito bom. É mesmo que a soja última plantada está boa, né? Nós acabamos, nós acabamos fugindo um pouco do período ideal de plantio da soja. Nós avançamos janeiro adentro, isso não é o correto, mas nós não tínhamos condições de umidade no período correto, acabamos plantando fora do período. Nós esperamos aí que, segundo alguns dados de previsão, o mês de abril ainda vai ser um mês quente, um pouco mais quente que o normal, então ainda teremos condições de que essa soja cumpra o seu ciclo, conclua o seu ciclo no mês de abril, e vai ser uma soja que talvez nós vamos entrar no mês de maio colhendo soja, que não é uma questão normal, mas sabemos que esse ano é um ano atípico, temos 3 anos de laninha, é o 3º ano de laninha. No dia 9 de março foi comunicado por uma instituição americana que o laninha está fase final, já não está mais ocorrendo na nossa região. Hoje nós estamos com um período neutro, passando provavelmente ao El Niño na primavera deste ano e indo até meados de 2024. Embora o El Niño ainda não possa ser dito se vai ser um El Niño forte ou fraco, a tendência é que seja um El Niño médio, com chuvas acima da média, e talvez um dos verões mais quentes dos últimos anos. Esse é o próximo que vem. Provavelmente seja o próximo um dos verões mais quentes, porque nós temos a ocorrência provável do fenômeno El Niño, onde deverá ter uma elevação do calor, e nós tivemos o último El Niño na safra 2015-2016, que foi recorde de temperatura naquele período. Também, provavelmente, já lendo alguns estudos aí, provavelmente tenhamos período muito quente na safra 23-24. Ronaldo, laninha é bom para o arroz, né? Quando nós não temos frios fora de época, que às vezes nós acabamos tendo frio fora de época em janeiro, mas o arroz foi bem. Nós temos algumas questões ainda no arroz, que é a questão da água baixar muito. Nós tivemos a lagoa baixando bastante, salgando também, e alguns produtores com dificuldade de captar uma água doce. Algumas áreas sim tivemos problemas. E esse ano teve esse problema? Teve esse problema, baixou bastante, e aí salga a água, você não consegue captar. E você sabe que o sal é um problema para o arroz. Exato. Mas assim, os números não são grandes de perdas, porque são mais essas áreas que estão próximas aqui do Arroio Pelotas, aí da lagoa aqui, né, nessa nossa região aqui, que geralmente tem salgado. Mas claro que um ano seco, você tendo uma boa armazenagem de água, nós precisamos também que chova bem para que tenhamos uma boa armazenagem de água. Temos anos que as chuvas não conseguem acumular, não encher as barragens como deveriam, aí sim, nós temos problema de falta d'água e reduzindo áreas de plantio de arroz também. Está baixíssima. A barragem muito baixa, realmente. A barragem é alimentada por vários córregos e sangas. Bagé nem é bom falar, né? Bagé é horrível. Morro Redondo transportando água em caminhões para a população da cidade, em torno de 100 e poucos mil litros, se não me engano, aí por dia. Canguçu também com racionamento. O rio Piratini, ali em Pedro Osório, está no nível crítico, realmente muito baixo. Temos algumas reportagens que falam isso. Então, é uma seca que tem uma durabilidade bastante longa, que vem se arrastando há alguns meses, e isso
está prejudicando bastante a questão da armazenagem de água, porque embora tenhamos agora um clima um pouco melhor para as culturas, tanto para a soja ou milho nesse último período, e pastagens que nós vamos implantar agora, pastagem de inverno também, mas temos um problema grave, que é a água para consumo humano no interior dos municípios. Quase todos os municípios está água praticamente racionada. Não, bastante racionada. Por dia, quase água. Exatamente. E no interior dos 22 municípios da região, digamos que 20 municípios da região, temos problemas de abastecimento de água no meio rural. E isso não é com essas chuvas que estão acontecendo agora que você resolve. É um inverno bastante chuvoso. Temos que ter um inverno bastante chuvoso e um início de primavera para que possamos essas nossas cacimbas, que a gente chama popularmente, encham d'água, para que tenhamos água no meio rural, que realmente as vertentes estão muito baixas neste período. Não tem dúvida. Pessoal abastecendo com caminhões, né? Exatamente, temos alguns municípios até comprando caminhões. Hoje já alguns municípios conseguindo emendas para comprar caminhão-pipa, porque temos municípios que fornecem água há vários anos. Eu posso citar o município de Pedro Osório, temos localidades que têm problemas sérios de água, falta d'água, e também dificuldades sérias de conseguir implantar uma cacimba, porque não tem vertente. Poço artesiano já foi tentado e não deu água de qualidade. Então, o município de Piratini transporta água para muitas comunidades, praticamente todos os verões. Então, precisamos de um programa robusto de armazenamento de água também para consumo das famílias, além de armazenamento de água para irrigação. Né? É urgente, realmente urgente. E como nós estamos numa região um pouco mais inclinada, essa região da Serra do Sudeste, não falo Pelotas, mas falo os municípios em regiões mais dobradas, nós não temos locais para armazenamento de água com boa capacidade para irrigação. Então, no verão forte como agora, nós não temos água nem nos microaçudes. Os microaçudes baixaram muito, temos alguns que têm produção de peixes, e isso realmente complica bastante. Então nós precisamos de água armazenada em quantidade maior, para que a gente não chegue no verão e também seque o nosso local que está armazenado essa água. Exatamente, olha aí, para ter exatamente espaço para depositar, para armazenar água, tem lugares que é difícil. Né? Com certeza, embora saibamos que a nossa região é uma das regiões do Brasil, talvez, que mais tem água. Mais tem água doce, mas ela está nas lagoas e está no canal São Gonçalo. Às vezes não é uma água que está acessível a muitas propriedades, né? Então acesso a essa água nem todos conseguem esse acesso à água. Então temos muita água, mas talvez ela ainda está subutilizada. Com dificuldade para captá-la. Para captar, até nós estamos com um projeto aí de captação dessa água também para o consumo de Pelotas, da população de Pelotas. Nós ainda, os equipamentos que nós temos para grandes áreas precisam de grandes reservas de água. Temos exemplos aqui em Pedro Osório, com quase 800 hectares de soja irrigado, mas com barragem de 700 hectares de água, né, e também irriga arroz. Não é normal hoje, praticamente, deveria ser, mas não é normal irrigar no soja. Mas do jeito que a situação anda agravando a cada ano, nós temos que pensar nisso também, irrigar outras culturas que não são usuais. Existem condições, mas se você pensar numa lavoura de soja, você precisa de uma quantidade enorme de água. Exato. Eu, nas minhas andanças aí pelo interior, até vejo algumas tentativas de irrigação na soja. O que é tentativa? É colocar vários canhões, que são pequenos equipamentos de irrigação, tentando molhar, porque não dá para irrigar, porque a quantidade de água que precisa é muito grande, tentando salvar pequenas áreas dentro de uma área maior, porque na verdade precisamos de muita água. E nós não temos muita água, na maioria das propriedades nós não temos muita água armazenada. Sem dúvida, eu acho que é meio complicado mesmo, né? Com certeza, e a soja exige muita água. Claro que o arroz exige, mas o arroz é uma área plana, que a água é armazenada e a irrigação é por inundação, diferente da soja, que é uma irrigação que seria a irrigação por aspersão. Mas dá trabalho, mas existe possibilidade de aplanar bem a terra para colocar água, né? Temos alguns ensaios aí também com irrigação por sulco,
na cultura do milho. O Jaguarão até fez a abertura da colheita do milho agora há pouco tempo, mostrando que é possível você colher 200 sacos ou 210 sacos de milho por hectare na região, em terras baixas, que até poucos anos atrás era um tabu. Todo mundo dizia que era impossível produzir milho em terras baixas, e é provado que é possível. Outros falavam que só podia produzir arroz em terras baixas. E hoje a área de soja vem tomando espaço do arroz, fazendo essa rotação de culturas muito bem nas áreas baixas. Muitos produtores fazem essa rotação de culturas de soja num ano e arroz no outro, e vai rodando entre as duas culturas, e as duas culturas são beneficiadas com isso. Ronaldo, não sabe qual é o percentual que deu de milho em Jaguarão? De perdas? De perdas. O Jaguarão é um dos municípios que mais temos perdas. Essas perdas passam de 200 milhões de reais. Milho, se você pensar em milho no plantio sem irrigação, a perda é quase total. Temos São Lourenço e Santa Vitória que passam de 400 milhões de reais as perdas em Santa Vitória e São Lourenço. Depois nós temos Jaguarão com mais de 200 milhões, Canguçu passando de 100 milhões. Esses são os 4 municípios que mais têm perdas na nossa região. Somente 2 municípios não decretaram, o município de Chuí e de Amaral Ferrador. Não decretaram estado de emergência, porque tem tido chuvas não tão regulares, mas que foram suficientes para as culturas que não apresentaram uma perda tão significativa, embora tenham perdas, mas não tão significativas a ponto de decretar. Perfeito. Ronaldo, eu quero te agradecer imensamente, de desejar muito sucesso, grandes realizações, e muito obrigado por mais uma vez ter atendido o nosso convite, tá? Eu que agradeço, estamos sempre prontos aí assim que nos chamarmos, porque esse espaço também é muito importante para a Emater poder participar do teu programa e se comunicar com a comunidade. Ronaldo, muito obrigado, e aqui temos a revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, e essa revista, se o senhor permitir, eu vou passar às suas mãos, tá? Claro, fico muito agradecido. Muito obrigado. Um grande abraço, Ronaldo, saúde, paz e grandes realizações, tá? Muito obrigado. Abraço, tá? Abraço. Birinha, vamos aos apoios culturais? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Horta e Frutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Horta e Frutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787.
Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. O conhecimento traz o olhar em frente, com um novo horizonte e novas perspectivas de futuro. Inovação com base em conhecimento. Produção sustentável com base na experiência. A maior feira do Brasil, voltada à agricultura familiar, já tem dia para acontecer. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agro Afubra, em Rincão del Rei, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Mais de 400 expositores, mais de 200 agroindústrias familiares, lavouras demonstrativas, venda e exposição de máquinas e equipamentos, dinâmica de máquinas, espaço de inovação no agro, exposição e vendas de animais, palestras e oficinas, energias renováveis, tecnologia e novidades em todas as áreas do parque. Inovação para crescer, produção sustentável para desenvolver. A Expo Agro Afubra 2023 espera por você. Olha, ontem estivemos em Santa Cruz, Rio Pardo, e consequentemente algo muito bonito, porque essa festa, esse evento foi uma coisa do outro mundo, muito bonito, um evento maravilhoso. Então eu fui com o Grupo Cultivar, fui com o nosso amigo Charles Ricardo Becker e com a CDL Feijó, numa gentileza muito especial, tanto do Charles como também do Dr. Newton Peter. Fui com eles e voltei com eles. Maravilha, muito obrigado, um grande abraço e sucesso aí para vocês. Que Deus ilumine a todos, tá? Mas vamos aproveitar, vamos trazer alguma matéria de que nós gravamos lá em Rio Pardo, da Expo Agro Afubra, né? Vamos com mais uma entrevista, vamos ouvir, assistir. Eu tô cantando a carecia, nem o tombo, tô bem gordo, sou melão, vamos pra qualquer peleia. Eu tô cantando, já consegui sair do zero, por isso que eu não quero ver ninguém me queira ver. Aí pelo meio das barracas, ou estandes, digamos assim, que eram 400 mais ou menos, né? Quantidade. Agricultura familiar lá, um espetáculo total, né?
Em torno de 80% dos nossos associados são pequenos produtores, e o Rio Grande é assim. Então é uma feira completa, ela tem atividades para pequeno, médio, grande produtor, para todos. Tem máquinas, tem equipamentos, tem tecnologia, tem a agroindústria familiar, tudo está aqui. Que bacana, eu quero chamar meus colegas aqui para esse bate-papo, Jane Guerra, Matheus Rodrigueiro. Vamos conversar aqui com o presidente, com o vice, Jane. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Minha primeira pergunta, como foi a reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, mais cedo aqui? Foi importante, porque o ministro nos oportunizou e se fizesse uma reunião com um grupo de pessoas, empresários, e dentro disso foi reivindicado. E agora, à tarde, vamos ter mais uma grande reunião com as entidades, mas o ministro muito sensível, aberto ao diálogo e dizendo que o governo federal está dando toda a tranquilidade para a questão da segurança no campo, jurídica, que não vai se permitir que haja alguns desmandos. Dentro da lei tudo é possível, com compensações. E também recursos importantes para socorrer o Rio Grande do Sul, que em 4 anos estamos tendo a terceiro ano de queda. Então são pautas como o seguro agrícola, como a irrigação, e fomos muito bem responsáveis e saímos daqui e fortalecendo o nosso ministro, dando total apoio, porque o ministro da Agricultura é o interlocutor do agronegócio no Rio Grande do Brasil. Agora, presidente Ney, depois de um período de pandemia que dificultou muito a vinda de outros representantes de outros países, esse é um ano realmente de retomada com um número bem significativo de estrangeiros de várias partes, de 5 continentes, né? Veja bem, nós devemos ter hoje, e no decorrer da semana, mais de 70 países dos 5 continentes. Temos a maior delegação, 30 delegações de Uganda, e hoje é o dia da liberdade de Uganda, hoje está comemorando embaixadores aqui no Expo Direto. Então realmente nós ficamos muito felizes, porque a área internacional realmente ela representa o agronegócio, a Expo Direto, o Rio Grande do Brasil para o mundo todo. Como estão? Porque nós tínhamos na Expo Direto do ano passado uma preocupação muito grande com os fertilizantes, recém tinha começado a guerra. Como estão os custos agora? Olha, você coloca uma coisa importante, quando nós plantamos a cultura 2022 para colher agora, tivemos o maior custo de produção da história em virtude da guerra. Os custos se elevaram. E nesse momento os preços dos commodities baixaram em 15%, 20%, mas os insumos baixaram também, só que esse insumo é para a próxima safra. Então, aliás... É isso aí, presidente Ney Mânica da Expo Direto, né? É isso aí, vamos aproveitar, Birinha, nós temos mais outros convidados aí que nós fizemos lá no Expo Agrofubra. Vamos rodar se é possível, tá? O Renito, que é proprietário desse cavalo maravilhoso, animal de alto nível, aqui na associação, aqui na Expo Agro, a Fubra. Bom dia, como vai, senhor? Vai bem? Bom dia, tudo bem. Seu Renito, me diga uma coisa, esse cavalo espetacular, qual é as características que esse cavalo tem? Esse é um cavalo de tração, usado na França, na Europa, época da guerra, e nas carruagens hoje em dia, tanto na Alemanha. E é um cavalo muito dócil, bem confortável para andar. E a gente usa para cavalgadas, para desfile e para reprodução. E é um espetáculo, né? Animal bonito, muito lindo, bonito. lindo, né? Me diga uma coisa, qual o valor de um cavalo desse? Já foi oferecido 1 milhão para ele, mas eu não me desfaço dele. Muito bem. Seu Renito, olha, eu desejo sucesso aí para o senhor, que tenha muito sucesso, grandes realizações, e que esse cavalo está fazendo sucesso total. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço, tá? É isso aí, tivemos aí exatamente o proprietário do cavalo Percheron, da melhor qualidade, que ofereceram R$1 milhão, ele não quis vender, tá certo ele, né? As coisas boas têm que se manter, né? Agora vamos com mais uma entrevista, com mais uma pessoa lá da Expo Agro, a Fubra, que é um espetáculo aquilo lá, né? É uma grande satisfação nós conversar com o senhor Paulo Becker, que é proprietário de uma cabanha importante, cabanha Becker, ovinos Texel da melhor qualidade. Como vai, senhor? Vai bem? Tudo bem. Me diga uma coisa, os ovinos da sua propriedade são Texel? É o Texel da cabanha Becker, do Considerando. Estamos aqui prestigiando a feira, uma ótima feira.
É a primeira vez que a gente vem aqui. Trouxe um exemplar da raça Pet aí, da cabanha. O público também de feira é excelente. Muito bom, né? Muito bom. Então a cabanha Becker é de Tupanciretã. Tupanciretã. Que cidade maravilhosa, né? Yes. Uma satisfação. Meu amigo, conta pra nós a sua propriedade. É em Tupanciretã, é ovinos, o que mais? Ovinos da raça Texan, lá é a região da soja. Exato. A região da soja. A gente tem na cabanha hoje 220 matrizes. Temos reprodutores Texan, todos PO. Só Texan branco. A gente trabalha também com gado. Gado, que raça? De Angus. Melhor da carne. Melhor da carne. Mas é focado na raça Texas. Não tem dúvida. Focado nos ovinhos. Não tem dúvida. Meu amigo, eu estou plenamente satisfeito, meu amigo Becker, desejando muito sucesso, mas o microfone está à sua disposição para algo mais que o senhor quiser acrescentar. Tá bom, meu amigo. Obrigado, então. Muito obrigado. Um grande abraço, sucesso aí para o senhor, tá? Obrigado. É isso aí, Cabanha Becker, lá de Tupanciretã, que cidade maravilhosa aquela lá, né? Tupanciretã em Júlio de Castilhos, cidades vizinhas, mas é um espetáculo aquilo lá. Mas, Birinha, vamos com mais um convidado? Uma grande satisfação nós conversarmos com os amigos, exatamente da nossa Embrapa. Eu estou conversando com um amigo, um técnico, um especialista, com referência aos quintais orgânicos, que está sendo um verdadeiro sucesso, 20 anos de atividade, né? Como vai, senhor? Vai bem? Bom dia, tudo bem, amigos e nossos ouvintes e que estão nos assistindo. Realmente, o Projeto Quintais é um projeto que nasceu em 2003, dentro do programa Fome Zero, né, com o propósito de contribuir com a redução da fome, vamos dizer assim, contribuir com a segurança alimentar das famílias. Lá em 2003 nós tínhamos um quintal com 12 espécies de frutas, né, mas para produzir frutas durante os 12 meses do ano. Mas a gente sabia e notou que só frutas não teria combate à fome, não teria como contribuir com a segurança alimentar. Então nós incluímos dentro do quintal outras espécies, como o feijão, o milho, 4 cultivares de batata doce, uma forrageira, cebola foi recentemente lançada na Embrapa, está dentro dos quintais. Então a gente diversificou quintais, hortaliças, então nós chegamos a 38 produtos cultivados no quintal, que ocupam uma área de 1.000 a 1.500 metros quadrados. Ele era 1.500 metros quadrados, ele foi evoluindo, né, e hoje está com 1.200 metros quadrados. O quintal atende agricultores familiares, agricultores assentados, comunidades quilombolas, comunidades indígenas e escolas. E nós chegamos agora nos 20 anos, né, com 2.579 quintais implantados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no Uruguai. 4 locais diferentes, né? 4 regiões, né? A nossa atual financiadora, que é a Felipe Móveis do Brasil, tem sede aqui em Santa Cruz, é a nossa parceira que financia o projeto desde 2017. Nós temos uma parceria muito forte aqui em Santa Cruz também com as escolas Família Agrícola, a EFASC e a EFASOL, a EFASC aqui em Santa Cruz, a EFASOL em Vale do Sol. Hoje já implantamos junto aos jovens filhos de agricultores familiares que estudam nessas escolas, que fazem técnico agrícola na escola, quintais. Então nós temos mais de 300 quintais implantados aqui em filhos de agricultores familiares, buscando que eles continuem na propriedade, na sucessão da propriedade, produzindo, né? Porque o quintal, como eu falei, traz as tecnologias da Embrapa, desde as 20 espécies de frutas, que o quintal de 12 espécies de frutas chegou nos 20 anos a 20, 10 espécies são nativas, tem aí as cebolas, batata doce, o milho, o feijão, outras culturas que são da região, que podem ser aproveitadas na região, e esses jovens produzir esses alimentos, comercializar esses alimentos e se fixar no campo, gerar renda, negócio, né, emprego e renda, vamos dizer assim. 20 anos que o senhor está nessa atividade fazendo um sucesso muito grande. Eu gostaria que o senhor citasse o seu nome e atividade. Eu sou o Fernando Rogério Costa Gomes, sou coordenador do Projeto Quintais e trabalho na área de transferência de tecnologia na Embrapa Clima Temperado. Eu agradeço a Deus e os amigos que nem você e os parceiros
e aos beneficiários que nos recebem, né? Realmente é um projeto simples, né? Tem muita tecnologia embutida, mas é simples, porque nós chegamos no produtor não dizendo somos da Embrapa e temos aqui soluções tecnológicas. Não, nós chegamos aqui, nós temos 38 produtos que você pode colocar na sua propriedade, se beneficiar deles. Tem em primeiro lugar a segurança alimentar, o sustento da sua família. Em segundo lugar, uma contribuição ambiental muito forte, que já implantamos mais de 400 mil árvores, 290 mil árvores frutíferas, metade delas nativas, então é um impacto ambiental muito grande. E o projeto em síntese para a Embrapa é um projeto de capacitação, transferir aquelas soluções tecnológicas, resultados de pesquisas que a Embrapa teve e levar ao campo. É um projeto presencial. Nós trabalhamos junto com os nossos beneficiários. E, como eu já disse, agricultor familiar, agricultor assentado, comunidade quilombola, comunidade indígena, escolas, instituições de caridade, a PAI, institutos menores, enfim, centros de recuperação de dependentes químicos. Então é um projeto social que busca levar aquelas pessoas que precisam, né, a nossa contribuição por parte da Embrapa. Me parece que a aceitação é ampla, né? Ampla. Se tivéssemos, estamos implantando uma média de 100 quintais por ano, né? Mas se tivéssemos 200 ou 300, teria público, né? Teria interessado. A gente, como isso é muito trabalhoso, né? Como eu falei, dessas 20 espécies de frutas, a gente tem um viveiro lá na Cascata, que você conhece, um viveiro amplo, grande, onde nós produzimos 75% dessas mudas, porque algumas espécies como essa nativa não se encontram para adquirir, então nós temos que produzir para o projeto. Então o projeto tem lá o seu viveiro, depois tem a sua equipe técnica, tem os 5 colaboradores, engenheiro agrônomo com doutorado, enfim, técnicos, que se deslocam nos veículos do projeto e vão ao Paraná, vão a Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, implantam o quintal e assistimos esse quintal durante 3 anos. Nós, no mínimo 3 visitas no primeiro ano, 2 no segundo e 1 no terceiro. No terceiro ano nós entendemos que a pessoa já aprendeu a podar, já aprendeu a cultivar, e aí nós entregamos o quintal para o nosso beneficiário. Agradeço imensamente por essa entrevista, que muito nos alegra, e desejando muito sucesso aí para o senhor, para toda a sua equipe, e desejando muito sucesso e grandes realizações. Muito obrigado, nós que agradecemos. O conhecimento traz o olhar em frente, com um novo horizonte e novas perspectivas de futuro. Inovação com base em conhecimento. Produção sustentável com base na experiência. A maior feira do Brasil, voltada à agricultura familiar, já tem dia para acontecer. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agro Afubra, em Rincão del Rei, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Mais de 400 expositores, mais de 200 agroindústrias familiares, lavouras demonstrativas, venda e exposição de máquinas e equipamentos, dinâmica de máquinas, espaço de inovação no agro, exposição e vendas de animais, palestras e oficinas, energias renováveis, tecnologia e novidades em todas as áreas do parque. Inovação para crescer, produção sustentável para desenvolver. A Expo Agro Afubra 2023 espera por você. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Essa edição começa com os seguintes destaques. Fevereiro tem nova queda no IICP. Farsul alerta para possível aumento no preço dos alimentos. Notícias. A sequência de quedas no Índice de Inflação dos Custos de Produção, o IICP, iniciada em junho de 2022, teve continuidade em fevereiro. O indicador fechou o mês com retração de 3,98%.
O resultado mantém a relação com a redução do custo dos fertilizantes registrado em todas as culturas observadas. O reflexo desse volume de quedas, desde a metade do ano anterior, é de um acumulado de 15,22% em fevereiro de 2023. Mesmo com a retração, os custos se mantêm em patamares superiores ao início de 2021, quando houve uma forte elevação. Os menores preços nos sacos de soja, milho e arroz refletiram em uma retração de 3,73% no índice de inflação nos preços recebidos pelos produtores rurais, o IIPR, em fevereiro, na comparação com janeiro. A significativa queda dos preços no último mês contribuiu para a deflação de 8,03% no acumulado dos últimos 12 meses. O AgroBR irá realizar no dia 30 de março o seminário Oportunidades para Exportação de Frutas em Caxias do Sul. O evento tem inscrição gratuita e será realizado na Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul. O seminário será de sensibilização aos produtores para estimular a participação no programa que oferece capacitação a quem deseja dar os primeiros passos na exportação. O objetivo é a formação de um grupo na região, explorando as características da área, especialmente da produção da fruticultura. O AgroBR é um projeto da CNA em parceria com a Apex Brasil, que tem a missão de ampliar a pauta exportadora brasileira. No Rio Grande do Sul, o programa conta com o apoio da Farsul. A falta de uma política fiscal pelo governo federal vem trazendo preocupação à área econômica. A carência de definição de uma âncora fiscal irá desencadear um processo inflacionário que impactará não somente nos preços dos alimentos nas prateleiras, como na economia de uma forma geral. O alerta é da assessoria econômica da Farsul. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, explica o que vem preocupando a federação. Em primeiro lugar, nós queremos chamar a atenção. Se os alimentos estão mais caros, não é porque o produtor esteja recebendo mais, porque não está. Na inflação, ninguém ganha, todo mundo perde. Nós tivemos um processo inflacionário no mundo extremamente elevado pós-pandemia, que era algo esperado, que é consequência de todos os governos terem jogado pilhas de dinheiro na economia, inclusive o governo brasileiro, para a economia não quebrar, estava certo. E depois, para corrigir a inflação, eu preciso aumentar os juros. Os juros são instrumentos para combater a inflação. Só que não adianta a política monetária trabalhar para a inflação ceder se a política fiscal boicota. Nós estamos no Brasil sem nenhuma âncora fiscal. E o que está acontecendo? Os preços começaram a subir de volta. E o que mais preocupa é que quando nós olhamos para as projeções de inflação nos prazos mais longos, nós vemos que não para de subir as expectativas de inflação. E os alimentos, eles não são uma ilha, eles são parte da inflação como um todo. Por isso a importância do Brasil aprovar logo uma âncora fiscal. O governo não tem que gastar mais do que arrecada e gerar dívida para os próximos pagarem e gerar inflação no curto prazo. E se o governo não tiver compromisso fiscal, a inflação vai voltar e os alimentos vão aumentar. E depois vão vir apontar o dedo para o produtor. E aí vão ficar buscando explicações quando as coisas estão muito claras nos livros de economia. Tenha um fiscal adequado, tenha um bom combate à inflação, que os preços dos alimentos também vão ser convergentes. Momento Senar. Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o sindicato rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Agenda. Nos dias 30 e 31 de março acontece mais uma edição do evento De Onde Virão os Terneiros, em São Francisco de Assis. O seminário e o dia de campo fazem parte da 112ª etapa do Fórum Permanente do Agronegócio. As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de março no site do Senar, em www.senar-rs.com.br. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. É isso aí, sem dúvida nenhuma, algo maravilhoso, algo sensacional. A Expo Agro Afubra desse ano 2023 foi sucesso total. E aquele público maravilhoso, coisa de louco ali
naquele decidão ali, aquela quantidade de veículos, milhares de veículos, a coisa mais linda. Então, os nossos cumprimentos, o nosso muito obrigado aí pessoal da revista Cultivar, que logicamente eu fui com eles e logicamente um atendimento da melhor espécie. Um grande abraço a todos os nossos amigos aí do Grupo Cultivar de Publicação Limitada. Vamos encerrando o programa. Vai um grande abraço a todos os nossos telespectadores e também nós lembramos que sábado estaremos, logicamente, apresentando esse programa, reprise desse programa. Um nosso grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Até lá, amigos, e um forte abraço a todos vocês. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o